Para finalizar, faz uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares. Muito bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos os que hoje quiseram vir até este encerramento. Há cerca de 100 dias atrás, quando iniciámos o Loures em Congresso, afirmámos que seria uma iniciativa visando realizar um debate e reflexão alargados sobre a realidade do município, os seus problemas e as suas potencialidades, integrar a participação da população, elemento estruturante da política do Executivo Municipal e das entidades e instituições do Conselho, a par com a estrutura municipal, visando também a pluralidade dos pontos de vista e abordagens, sejam políticas, académicas, técnicas ou científicas, e visando não ser um ponto de chegada, mas um forte impulso no desenvolvimento de um trabalho futuro. Mais de 100 dias passados, cumprimos esses objetivos. Ao longo das 13 semanas temáticas e dos projetos diferenciados, abordámos a generalidade dos problemas que mais importam ao nosso Conselho e muitos deles ao país. Tivemos a participação dos presidentes de Câmara de Coimbra, do Barreiro, de Odivelas, de Barcelos, do ex-presidente da Câmara Municipal de Sintra e de numerosos autarcas do Conselho e de fora dele. Participaram os presidentes da Associação de Municípios e da Associação de Freguesias, o presidente da CCDR. Participaram responsáveis de importantes entidades públicas e privadas, como a Entidade Regional de Turismo, o Alto Comissariado para as Migrações, a COTEC, importantes empresários do Conselho e do país. Participaram algumas das mais prestigiadas figuras da comunidade educativa nacional e também da local. Estiveram cá destacados sindicalistas das duas centrais sindicais e dos principais sindicatos da administração pública. Passearam por Loures, por Sacavém e por Camarate, debatendo a sua regeneração urbana, alguns dos mais prestigiados arquitetos e urbanistas portugueses. E podia continuar a elencar alguns dos maiores especialistas que em cada área de debate aqui estiveram. O Loures em Congresso foi certamente uma das mais abrangentes e participadas iniciativas realizadas pelo poder local democrático no nosso país e transportou em si o que há de mais genuíno neste nível de poder democrático: a participação e a proximidade dos problemas e anseios da população. As iniciativas contaram com a participação da população do nosso Conselho, dos dirigentes associativos, dos empresários, dos trabalhadores do município, em mais de 3.000 participações. É devido um destaque aos trabalhadores do município, que tomaram em mãos esta iniciativa a par com a continuação de todas as outras atividades do município e a transformaram com a sua competência e o seu entusiasmo no que ela foi, confirmando que são um elemento imprescindível na construção da estratégia municipal e na sua concretização dia a dia, mês após mês, ano após ano. O Loures em Congresso deu certamente um impulso decisivo para que a estrutura municipal aumentasse a sua capacitação para ver melhor os problemas e as suas soluções. Uma palavra ainda para os membros do Conselho Executivo do Loures em Congresso, sob a coordenação do engenheiro Batista Alves, que foram a alma da organização do trabalho nestes 100 dias. Uma palavra também para o Conselho Consultivo, cujos contributos foram, como de resto se esperava, imprescindíveis para corrigir, melhorar e completar o leque de iniciativas propostas, acompanhando com frequência a realização das mesmas. Este manancial de debate e reflexão vai ser trabalhado com vista à sua publicação para que seja uma referência de todos os que se preocupam e refletem sobre o futuro do nosso Conselho. Ficou claro em todas estas iniciativas que não quisemos utilizar o Loures em Congresso, como alguns afirmavam, para voltar a fazer o julgamento do passado. Ao contrário, foram 100 dias completamente virados para o futuro. Também ficou claro que, ao contrário do que alguns temiam, aqui não se tratou de qualquer antecipação da próxima campanha eleitoral para a Assembleia da República, mesmo que, como era inevitável, algumas intervenções se referissem de forma crítica à política do Governo
Governo, como não podia deixar de acontecer em debates com pluralidade de ideias e ligados à realidade que estamos a viver. É que a política do Governo é mesmo negativa. Podemos dizer hoje com segurança que o Loures em Congresso superou as previsões e que por isso gerou uma enorme expectativa de que o seu conteúdo se traduza em avanços, em estratégia e em ação. Mas cá estamos todos para fazer cumprir essa expectativa. Os painéis que congregaram a diversidade de temas de interesse municipal foram de uma enorme riqueza. A educação, questão estruturante para qualquer território, recebeu forte atenção do Loures em Congresso e foi especialmente debatida a questão da chamada municipalização da educação, capa sob a qual se esconde não um qualquer processo de negociação para descentralizar competências acompanhadas dos respectivos recursos, mas uma delegação de competências casuística e podendo abranger áreas que devem permanecer no plano nacional. Sistematicamente, os governos têm vindo a transferir competências para as autarquias sem recursos suficientes, seja de forma genérica, seja com contratos, como o que tem o Conselho de Loures com o Ministério da Educação, aliás, fortemente penalizador da autarquia e das escolas, porque não prevê os recursos suficientes para o seu funcionamento e manutenção. É a Câmara que suporta a significativa diferença com dificuldades que, obviamente, se refletem na vida das escolas. A escola pública é um instrumento nivelador de desigualdades e não pode ser casuisticamente desmembrada com o claro objetivo de desresponsabilizar a administração central e acentuar as diferenciações no acesso ao ensino de qualidade entre territórios e populações. Naturalmente, a Câmara tem apostado no investimento nas infraestruturas de educação e, sem dúvida, vai continuar a apostar. Aí estão os mais de 4,5 milhões de euros do empréstimo para investimento nas escolas, a juntar a outras verbas saídas diretamente do orçamento municipal. Naturalmente, temos suportado a diferença entre o número de trabalhadores não docentes necessários às escolas e aquele que o Ministério da Educação efetivamente financia, que é um número muito inferior. É por isso indispensável finalizar a análise do contrato de execução com o Ministério da Educação e exigir os recursos adequados para as competências que a autarquia desempenha, bem como para acorrer às escolas e nas competências que continuam na responsabilidade direta do Governo. Uma outra área onde a população do Conselho continua a sofrer com a quase total ausência de uma política nacional coerente é a habitação. Por falta de uma política que garantisse esse direito, proliferaram no Conselho de Loures e noutros concelhos habitações precárias ou de gênese ilegal, que ainda hoje são um dos principais problemas do nosso território. Situação que se agravou com os problemas criados pela nova Lei das Rendas. Na intervenção municipal direta, assume especial importância a questão dos bairros municipais. Procurando deixar para trás a exclusão e caminhar para a integração, a Câmara tem vindo a intervir nos bairros numa perspectiva integrada, utilizando a arte como elemento de intervenção e aproximação dos moradores aos serviços municipais, bem como das comunidades contíguas. A par da imprescindível intervenção de diversas instituições sociais e do papel decisivo da escola pública, o trabalho feito, por exemplo, pelo Teatro Ibisco e o grande destaque nacional e internacional que atingiu a Galeria de Arte Pública da Quinta do Mocho são instrumentos preciosos na mudança da vivência daqueles espaços. Mudança que em muitos aspectos já aconteceu, como bem demonstra o ambiente que ali agora se vive. Mas a intervenção tem de ser mais profunda. É preciso avançar mais rapidamente com a recuperação do património habitacional, com a corresponsabilização dos moradores e também com a beneficiação do espaço público daqueles bairros. O Loures em Congresso reforçou a convicção de que a intervenção no apoio ao movimento associativo é um facto decisivo para a sustentabilidade da sua atividade. Neste período discutiu-se de forma abrangente o novo Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, já aprovado esta semana em Assembleia Municipal, garantindo critérios justos e total transparência na atribuição dos apoios públicos. Um regulamento para ser efetivamente aplicado, garantindo regras estáveis a todas as associações e coletividades.
Nada disto pode fazer esquecer a quase total ausência de apoio do Estado ao movimento associativo de base popular, que não podemos deixar que se banalize e se esqueça como se de coisa normal se tratasse. E o mesmo acontece com as IPSS, com os bombeiros, as associações de reformados e tantas outras instituições. Por outro lado, a política municipal tem de continuar a apostar na cultura como vetor estratégico de desenvolvimento. A cultura é uma arma carregada de futuro e o município deve programar as opções estratégicas da política cultural, garantindo o acesso às suas diferentes expressões, apoiando projetos e jovens artistas e potenciando os equipamentos municipais existentes e futuros. É preciso uma parcimoniosa programação dos equipamentos e dos novos equipamentos e que tenha em conta a sustentabilidade da sua manutenção e o seu real impacto a médio e longo prazo, sobretudo tendo em conta os recursos existentes. Particularmente significativo é o facto de ter sido concebido durante o Louros em Congresso o projeto Leituras para a Cultura, visando promover o acesso à leitura na rede de bibliotecas de Loures, daqui a algum tempo reforçada com a Biblioteca Ari dos Santos. No plano do desenvolvimento económico, queremos assumir cada vez mais um papel cada vez mais ativo em que a agência de investimento será um instrumento fundamental. Não se trata de uma estrutura para duplicar recursos humanos, mas a corporização de uma nova forma de abordar os problemas das empresas e dos empresários, em particular dos pequenos empresários. Queremos que a autarquia seja um promotor do desenvolvimento económico e um facilitador dos processos municipais, sempre com total respeito pelas regras legais, pela transparência e pela isenção da administração. Queremos fomentar a inovação, facto bem patente no já criado Louros Inova, agência de inovação, em parceria com o Marle e a Universidade Nova. Queremos continuar a aprofundar os laços desenvolvidos com diversas universidades e potenciar o seu relacionamento com as empresas e a atividade económica do concelho. Queremos cultivar as nossas potencialidades, designadamente nos setores já definidos como estratégicos: a saúde, as indústrias criativas, o ambiente, a logística e o imenso potencial agrícola, turístico e particularmente vitivinícola da zona norte do concelho. Precisamos de apoiar o comércio local, não só como elemento fundamental para a economia e o emprego no concelho, como pela sua importância nos centros urbanos onde se insere. Queremos potenciar as nossas características diferenciadoras no contexto metropolitano, mercado potencial de vários milhões de pessoas em que nos inserimos. A questão dos serviços públicos adquiriu um papel destacado no Louros em Congresso e não podia ser de outra maneira. No seu funcionamento reside a garantia ou o impedimento de acesso a respostas essenciais para as populações. Este painel também se debruçou sobre as necessidades de melhoramento nos serviços municipais, a necessidade de melhorar substancialmente o atendimento direto aos munícipes. Está desde já a ser estudada para que se estabeleça um plano gradual para a sua transformação, estando já em discussão uma alteração da estrutura orgânica da Câmara, no sentido de concentrar numa só unidade orgânica este trabalho para que seja melhor orientado e melhor coordenado. Mais e melhor atendimento aos munícipes é um objetivo estratégico da Câmara para os próximos anos. Falámos igualmente do uso racional da água, uma preocupação central no trabalho do CIMAR e do Departamento de Ambiente da Câmara, seja por razões económicas, seja por razões ambientais. Falámos do papel essencial do CIMAR, essa estrutura que presta alguns dos mais importantes serviços públicos para a população, para a nossa comunidade. Neste painel, assumiu-se que só com trabalhadores públicos respeitados, só com outra política de recursos humanos, é que um município ou qualquer outra instituição pode progredir. A manutenção das 35 horas de trabalho, o descongelamento das carreiras, e lembre-se que o município procedeu recentemente à mobilidade intercarreiras de mais de 100 trabalhadores, ou a saúde e segurança dos trabalhadores, são justas reivindicações de quem trabalha.
E só com a possibilidade de praticar uma verdadeira política de recursos humanos que contrarie o envelhecimento das estruturas dos últimos anos e devolva a capacidade de resposta aos nossos serviços mais depauperados, só assim poderemos inverter o desastre imposto pela política restritiva imposta pelo Governo nos últimos anos. Mas, indiscutivelmente, os debates sobre os serviços públicos não deixaram de apontar as responsabilidades da Administração Central na progressiva rarefação de serviços públicos no Concelho. Centros de saúde, centros de emprego, atendimentos da segurança social, transportes públicos, entre outros. E apontaram também à política de destruição de empresas de serviço público de tratamento de resíduos e esgotos a Valor Sul e a Sintejo, expoliando os municípios do seu património e das suas competências, preparando-se para aumentar brutalmente as tarifas cobradas aos municípios e à população. Estes processos não estão terminados. Na próxima terça-feira ocorrem, aliás, duas iniciativas de grande importância. Às 10h30, uma concentração de todos os presidentes de Câmara da área metropolitana de Lisboa e de várias outras regiões do país que se lhes juntarão em Lisboa, junto à Mãe d'Água, protestando contra o processo de agregação e da Sintejo. E às 21 horas, nesse mesmo dia, terça-feira, em São João da Talha, no pavilhão José Gouveia, uma sessão pública da Câmara Municipal para informar a população dos gravíssimos compromissos que o Governo assumiu com a proposta escolhida, com a empresa escolhida para comprar a empresa Valor Sul. Num caso como noutro, exigimos que os processos sejam interrompidos imediatamente e que, caso isso não aconteça, exigiremos que o próximo Governo proceda à reversão das decisões, restituindo aos municípios e às populações o que é verdadeiramente seu. Loures tem na logística, como já vimos atrás, uma das suas principais atividades económicas, mas temos de rejeitar a concepção ainda vigente no plano de ordenamento da área metropolitana, uma concepção redutora que quer reduzir o Concelho a uma plataforma logística da área metropolitana. É isso que temos de rejeitar. O debate sobre a evolução das cidades de Loures e Sacavém juntou também, como já foi aqui visto, algumas das mais importantes contribuições deste Loures em Congresso. Ambas estas cidades, tal como Moscavide e Camarate, serão alvo de programas de regeneração urbana, aproveitando recursos do empréstimo para investimento, que queremos debater com as populações e que com certeza se prolongarão muito para além do prazo do empréstimo, muito para além do prazo do mandato. Queremos núcleos urbanos mais habitados, com mais atividade económica, com mais animação cultural, numa palavra, com mais vida e capazes de se regenerar dia após dia. Apontou-se também a prioridade à circulação pedonal, que é um aspecto fundamental dos dias de hoje e que tem de ser acarinhado nos projetos futuros do município. E também em bicicleta, questão que deve estar presente no trabalho do conjunto dos serviços da Câmara, no quadro mais vasto da acessibilidade, onde também se integra o Loures acessível. Tal não deve fazer esquecer a recuperação da rede viária já existente, a recuperação que está em curso e que é um dos principais problemas, um dos problemas mais sentidos pela população do nosso Concelho. No plano das AUGE, novas perspectivas se abrem com a entrada em vigor do PDM, embora se reconheçam as dificuldades, sobretudo tendo em conta a situação económica e social que se vive. Esperemos que esta próxima década que estamos agora a projetar seja a década em que são legalizadas definitivamente as áreas urbanas de génese ilegal e onde seja encontrada uma solução para as áreas insuscetíveis de recuperação, as áreas irrecuperáveis, que têm de ter natureza supramunicipal e participação da Administração Central para ser viável e para ser concretizada. Loures tem nos projetos da Frente Ribeirinha do Tejo a devolver às populações para lazer e do Parque da Várzea e Costeiras de Loures, espaço unificador do Concelho e com um privilegiado contacto com a natureza, duas fortíssimas apostas para os próximos anos, capazes de marcar de forma indelével o território de Loures e o território da área metropolitana. Caros amigos, senhores convidados, os municípios sempre geriram melhor do que os governos e não são responsáveis pelo descalabro da dívida e do déficit. E são alvo hoje de uma política centralista e antidemocrática que visa captar cada vez mais recursos
para cada vez mais os entregar aos grandes interesses económicos e à especulação financeira. Aqui neste Conselho exigimos outra política para os municípios e para as freguesias. Leis justas e uma participação nas receitas do Estado capaz de recuperar a capacidade económica das autarquias. No município de Loures, pretendemos que todas as políticas assentem na sustentabilidade financeira da gestão, apesar das dificuldades que a permanente instabilidade e incerteza das receitas coloca a esse objetivo. Pretendemos continuar a praticar a transparência através de uma comunicação sóbria e sempre com conteúdo real, única forma de não defraudar as justas exigências e expectativas da população. Em Loures, estamos já a preparar a introdução na estrutura orgânica de um gabinete de planeamento para dar seguimento ao trabalho que hoje termina e para que nunca mais a autarquia possa funcionar sem que haja uma perspectiva estratégica nas opções a tomar. Em Loures, não estamos a pensar em função do ciclo político que termina em 2017. Queremos uma política municipal sólida e séria, capaz de planear o futuro e de dar estabilidade a pessoas, empresas e instituições, evitando decisões e opções imediatistas e casuísticas. Precisamos de projetar a próxima década para estarmos em condições de tomar as decisões certas todos os dias. Em Loures, queremos continuar a trabalhar para as pessoas, razão última e principal da existência das autarquias. O Loures em Congresso pôs à vista as nossas potencialidades e o que nos diferencia de outros territórios. Somos um concelho com um riquíssimo património material e imaterial, com centralidade metropolitana, com setores económicos diferenciados e modernos. Um concelho que foi capaz de acordar com Odivelas a criação do CIMAR, pondo fim à incerteza da privatização e a anos de conflito. Um concelho que tem a riqueza da várzea e a beleza da frente ribeirinha do Tejo. Um concelho com uma vasta zona rural e com uma região demarcada com grande valor. Um concelho que aposta na educação, que está a começar a recuperar o seu parque habitacional e que tem um dos maiores conjuntos de arte urbana do mundo. Um concelho em que existem 123 nacionalidades e que é o concelho do país com maior diversidade religiosa, sendo por isso a multiculturalidade uma das nossas maiores riquezas. E se há coisa que esta iniciativa de 100 dias provou, é que há gente, há forças, há vontade de levar o concelho para a frente e fazer dele um concelho mais coeso, mais desenvolvido e melhor organizado. Essa gente está hoje aqui, esteve nas iniciativas, está nos serviços municipais. Essa gente está também fora do concelho, em todos aqueles que podem dar um contributo para o nosso progresso coletivo. Há gente, há ideias, há vontade de trabalhar, há uma grande força transformadora e por isso vai haver futuro. Viva Loures!